Buenos días. Gracias. Isto é tudo que vou falar em espanhol, perdão. Mas eu vou tentar falar em portunhol despacio para que me compreendam. Bueno, enfermidades. Enfermidades é um desafio muito grande para os produtores, para os técnicos, para os investigadores também. Por quê? Não só pelo que reduzem na produtividade, mas porque reduzem tanto quanto os insectos, as malezas. Mas os insectos e as malezas nós miramos, né? Enxergamos quando estão morrendo, depois que aplicamos os produtos. E as enfermidades, né? Os hongos, as bactérias, os vírus, não os miramos. O que vemos no máximo são os sintomas, e muitas vezes quando vimos esses sintomas já é tarde para controlarmos ou os prejuízos já estão acontecendo. Além disso, são muitos. Há mais de 90 espécies relatadas na cultura da soja causando doenças, patógenos, mais de 90 patógenos. Não se preocupe, não vou falar de los 90. Apenas vou falar de los principales, e alguns de los principales são comuns a Brasil, a Bolívia, a Argentina, a todos os países da América do Sul que cultivam soja. E um dos problemas é que durante todo o ciclo da soja temos patógenos que podem causar prejuízos e problemas. Começando lá na plântula, né, alguns exemplos: coletótrico, Phytophthora rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium, são alguns dos patógenos que causam o dumping off, o tombamento das plantas, apodrecimento de semídias. Então, já cedo podemos ter problemas com as enfermidades. Depois, em lo estágio vegetativo da planta, começam a aparecer as doenças foliares, como a mancha parda, encrespamento foliar, tizom bacteriano, roia, a terrível roia, que vou falar mais detalhadamente, pudrição da raiz, da Phytophthora, bacterial tanspot, oídio, mancha odioderrano, no estágio reprodutivo, algumas outras doenças, oídio, míldio, antracnoses, viroses, bacterial tanspot, mancha anilhada, também uma doença que está aumentando de importância, pústula bacteriana, pudrição de Phytophthora. Vejam que algumas enfermidades, como a Phytophthora, podemos ter durante todo o ciclo de la soja. Roia também, você pode chegar bem temprano na lavoura. E no final do ciclo, algumas outras doenças, como mancha parda, encrespamento novamente, pudrição negra da raiz por macrofomina, né, uma doença radicular também que está aumentando de importância. Roia novamente. E também, não vou falar acá, mas nemátodos, durante todo o ciclo, né, por estarem no solo, podem também estar causando problemas e prejuízos para os agricultores. E uma coisa que notei em todas as palestras que vimos ontem, que falaram, não há uma solução única para os problemas, né? Tudo é um manejo integrado, tanto para o manejo do suelo, como de manejo de malezas, e não é diferente para o manejo de enfermidades. Temos que lançar mão de todas as ferramentas disponíveis para que se tenha um controle adequado. Começando pela rotação de cultivos, uma das mais importantes ferramentas que temos, e infelizmente não tanto usada por motivos econômicos, né, muitas vezes, não temos muitas culturas alternativas à soja e a maíz para colocar, mas ontem também já foi mostrado, né, a importância de colocar uma braquiária, né, ou algumas outras culturas que tenham uma raiz que proporcione fazer a descompactação do suelo, por exemplo. Para as enfermidades radiculares é muito importante. O manejo cultural, né, como época de siembra,
época de siembra muito importante para a arroia, né? Se sembrar temprano tem ajudado a escapar, o escape, que chamamos de escapar, de las infecções mais severas da arroia durante o ciclo da cultura. Variedades resistentes, né? Variedades resistentes talvez seja uma das mais eficientes e baratas, né? Menos custoso para o agricultor, utilizar simplesmente sembrar uma semídia que vai nascer e vai ser resistente a diversas doenças. E, depois disso, aí sim começamos com o tratamento de semídias, tanto com fungicidas, micronutrientes, inoculantes, né, muito importante para a soja, pulverização com fungicidas e com biológicos, e medidas legislativas. Medidas legislativas, em Brasil temos algumas, né, muitas vezes os produtores não gostam de ser proibidos de fazer algumas coisas, mas muitas vezes o principal exemplo de medidas legislativas que temos é o vazio sanitário, né? O vazio sanitário, que é a proibição de sembrar soja na entre-safra, de ter plantas de soja na entre-safra, para que hongos como roia não se multipliquem, né? E quando começa a safra normal, estejam em população muito grande no ambiente. Então, são uma das medidas legislativas muito importantes para o controle das enfermidades. Alguns exemplos de enfermidade do suelo. Vou dividir em enfermidades de suelo e enfermidades foliares. E vou falar mais das duas primeiras, Phytophthora soja, né, a podrição da raiz, Macrofobina faseolina, a podrição negra da raiz, mas temos outras também, dependendo da região, podem ser mais ou menos importantes, como Fusarium, diversas espécies causam a síndrome da morte súbita, Pythium, Rhizoctone solane, também causam podrição, Sclerotina sclerotioreo, a produção branca, Fialofra agregata, a produção marrom del talo, Sclerotium rufus, la tizom por Sclerotium. E as enfermidades foliares, mais numerosas, mais comuns de termos, né, como la Phacopsora, la roia, oídio, por erisífia difusa, Septoria glycinis, Cercospora kikuchi, la mancha pálida encrespamento, que muitas vezes são colocados juntos, chamamos doenças de final de ciclo, porque são muito semelhantes e costumam aparecer ao mesmo tempo nas plantas. Cercospora sogina, mancha olho de rana, hoje em dia é uma doença muito importante, mas no Brasil não é mais problema devido à resistência das variedades. Coletótrico truncatum, que causa a antracnose, Diaportas palati, o cancro del talo, também se controla muito bem pela resistência varietal. Pseudomonas, xantomonas e que é a pústula, pseudomonas que é o tizom, Calpi middlemoral-virus, que é a necrose del talo, uma muito agressiva virose, e a virose mais importante da soja em Brasil. Soybean mosaic vírus era um dos vírus mais importantes, uma enfermidade importante, mas que também, pelo uso de variedades resistentes, não é mais problema no Brasil. Bom, começo então com a podrição da raiz causado por Phytophthora soja. Não é um hongo, é um falso hongo, é um homiceto. Muitas vezes falamos pela força do hábito, falamos hongo, mas não é um hongo, e isso é importante porque ele dá algumas características diferentes dos hongos, alguns fungicidas não controlam esse patógeno, porque tem características diferentes. Os sintomas, né? Podredumbre de semente. Então, desde cedo, pode causar problemas apodrecendo as sementes no solo. Tombamento e morte de plântulas, né? Então, essas plântulas, muito temprano também, podem morrer se há muita umidade em solo e condições para o patógeno infectar as plantas. Clorose e seca de las rojas, tecido externo e interno escurecido e murcha e muerte de plantas. Então, as plantas adultas também podem estar afetadas, né? Muitas vezes estamos com uma lavoura muito hermosa, as plantas estão bonitas, e há uma chuva mais forte
e dá condições do patógeno infectar as plantas. Então, plantas adultas que estavam com um bom desenvolvimento começam a secar. Este é um sintoma típico da doença, vai escurecendo e vai indo para as hastes secundárias e a planta morre, né? Então, e muitas vezes recebo agricultores com plantas lá na Embrapa e identificamos como fitóftora. E ele pergunta, o que faço? Eu digo, agora não há nada mais a que se fazer, não há nada que se possa aplicar, você tem que pensar na próxima safra, fazer a rotação para quebrar a camada compactada, ou, em último caso, fazer uma descompactação mecânica. Vejam que, às vezes, é difícil, né, quando, por exemplo, temos a muerte de plântulas. Muitas outras coisas podem causar a muerte de plântulas. Então, para, muitas vezes, confirmarmos aquela doença, temos que fazer uma observação em microscópio. Então, quando detectamos, isso aí é na radicela, a menor raiz da planta, né, botamos em microscópio e essas bolas são as estruturas de resistência, estruturas de reprodução do fungo, são os esporas, né, do fungo, e ajudam a identificar. Vejam aqui, plantas morrendo, e vejam aonde estão morrendo, na parte do terraço, onde acumula água. O patógeno precisa de água livre no solo para penetrar nas raízes. E muitas vezes, quando arrancamos essas plantas, vemos problemas, né, claros de compactação. A raiz está curvada, mostrando que há problema de compactação, e, portanto, né, vocês vejam, há a presença dele patógeno, o material é suscetível, mas só está morrendo onde há problemas de infiltração de água. Nas outras partes não há morte de planta. Eventualmente, uma ou outra planta, mas... Então, às vezes, apenas um bom manejo do suelo lhe ajuda a escapar de problemas com a enfermidade. Aqui houve um problema de acúmulo de palhada. Muitas vezes a lacociteira separa e larga mais palha, né, da cultura antecessora, e houve um excesso de umidade acá também, ajudando. Então, veja que as plantas derretem, né, se somem. Era uma doença muito agressiva. E para ele controle, temos algumas alternativas, além da boa preparação do solo, tratamento de semídias, com alguns produtos específicos, fenilamidas, metalaxil e mefenoxam são os produtos que têm efeito contra a fitóftora. Já há alguns trabalhos, muito bons de Cooperagro ali, com alguns biológicos, né, para tratamento de semídias, mas, como mostrei, o patógeno a enfermidade pode ocorrer em qualquer ciclo da soja, e o tratamento de semídias é pontual, ali para a germinação. Então, temos que associar a variedades resistentes também, né, porque, como disse, sem controle depois da ocorrência. E há bastantes variedades resistentes. Existem mais de 27 genes de resistência já identificados, né, para inserir, né, essa resistência nos materiais, nas variedades, nas cultivares que são utilizadas. O problema é que o patógeno também tem uma variabilidade muito grande. E, com frequência, ele quebra essa resistência, né? Então, algum material tem um gene de resistência lá, começa a se utilizar muito esse material, e não é difícil de acontecer de uma raça diferente, né, se desenvolver, se predominar e começar e quebrar a resistência dessa variedade. E temos dois tipos de resistência, a resistência completa e a resistência parcial ou de campo. A resistência completa é muito eficiente, a doença não ocorre, porém, é monogênica, apenas um gene atua, então está sujeito a ser quebrado, como falei, né, por uma raça que quebre essa resistência.
Já a resistência parcial, ela limita o dano da raiz. Muitas vezes a planta se sente, a raiz diminui o crescimento, mas se produz, se vai. E, embora não seja uma resistência tão boa quanto a completa, ela é poligênica. São diversos genes que atuam, né, e por isso é muito difícil de ser quebrada. O ideal é se ter as duas resistências. Há materiais, há cultivares que têm as duas resistências, a completa e a parcial. E para descobrir isso, fazemos testes em invernadeiros, né, em casa de vegetação. Lá na Embrapa, temos esse teste do palito para a resistência completa e o teste de camada de micélio, que chamamos, onde botamos o patógeno embaixo, em potinhos, sembramos, né, e simulamos o que acontece no campo. E aqui, para a resistência completa, não, nós vamos direto, espetamos as plantas, produzimos ele fungo em palitos de dente, né? Pegamos, espetamos as plantas e vê cá, se são resistentes, sobrevivem, se são suscetíveis, morrem. Então, é uma metodologia muito eficiente, porque contamos as plantas muertas, é uma coisa numérica, não é subjetivo. Para a resistência parcial, temos que sembrar e depois arrancar e analisar as raízes. Vejam, aqui uma raiz, diversos níveis de suscetibilidade. Um material suscetível, lá um material não inoculado, e aqui diversos níveis de resistência. Veja que a planta se desenvolve quase igual ao não inoculado, mas há um escurecimento na raiz, porque a resistência é parcial. Ela sente, né, o patógeno consegue infectar, mas não causa tantos danos. Bueno, de Phytophthora era isso. La podrição negra de la raiz, Macrophamina phaseolina. Esse sim é um hongo del suelo, um hongo que era para ser benéfico. Ele é decompositor de matéria orgânica, decompositor de restos culturais, mas com a monocultura da soja, o hongo precisa se alimentar de alguma coisa. Então, acabou se tornando também um patógeno, uma enfermidade da soja. Causa, então, esse problema de raízes pouco desenvolvidas, e geralmente, muitas vezes as plantas estão infectadas, mas não mostram o sintoma. E quando temos um estresse, né, um veranico, uma falta de chuva por algum tempo, aí sim a planta sente. E quando arrancamos a planta, as raízes, é típico termos a epiderme da raiz sai facilmente e temos esse crescimento cinza, os piquinídeos do hongo, que são muito característicos para identificarmos, né, se é esta doença mesmo. Para ele controle, variedades resistentes. Como falei, é um fungo decompositor de matéria orgânica, não é tão específico quanto a Phytophthora. Não é tão agressivo quanto a Phytophthora, mas não é específico. Então, não teríamos fontes de resistência detectadas para eles. Percebemos que há materiais mais e menos suscetíveis. Os materiais que costumam, as variedades, as cultivares que têm a raiz mais agressiva, mais profunda, costumam ser mais resistentes a este problema. O manejo do suelo, então, é a principal alternativa para ele controle. Vejam esse exemplo de ocorrência da doença. Uma área que havia café e pastoreio, se retirou para se sembrar soja, um solo arenoso, compactado, aconteceu um veranico, apareceu o problema, né? As plantas morrendo em los meios. Então, muito atrelado às condições de suelo e ao estresse por veranico. Então, essa alternativa, usar materiais, talvez aquelas sojas que falamos para abrir a siembra, né, que são mais com um bom desenvolvimento radicular, mas o manejo do solo é muito importante. Há também alguns ensaios, já testamos alguns tratamentos de semídeas, com tricoderma, há eficiência, mas também é aquela limitação que falei, devido ao patógeno poder ocorrer, a enfermidade ocorrer durante todo o ciclo das plantas.
E as enfermidades foliares. Começamos pela mancha parda, causada por Septoria glycinis, né? Uma importante doença que pode causar perdas de 8% a 15%. É um patógeno diferente da larroia, que vou falar depois, necrotrófico, que chamamos. Então, ele sobrevive na semídia e sobrevive nos restos culturais. Então, é importante o uso de semídias sanas, rotação de cultivos, né? Abono equilibrado, todas as plantas bem abonadas têm mais condições de resistir às doenças, né? Tratamento de semídias para evitar a introdução de patógeno na lavoura. E aplicações de fungicidas na parte aérea, normalmente em torno de R3 e R5.1, os estágios de desenvolvimento da soja. Os produtos que têm sido mais aplicados, mais eficientes, à base de benzimidazol, triazol, misturas de triazol mais estrobirulinas, e mais atualmente se misturar também os multissítios, né, como mancozeb, clorotalonil e outros aí, têm aumentado a eficiência do controle. O encrespamento foliar, Cercospora kikuchi, como falei, são muito semelhantes os sintomas, né? Essas pintas com halo amarídeo ao redor, lesões planas, né, diferentes da larroia, que formam uma pústula, uma protuberância, são muito parecidas. A Cercospora kikuchi, encrespamento, também causa a mancha púrpura em la semídia, mas costuma ocorrer muito junto, então geralmente agrupamos chamamos de las doenças de final de ciclo. E as medidas de controle são as mesmas para de Septoria de la mancha parda. Este é um outro sintoma que pode causar Cercospora kikuchi, bastante comum, né, porque o hongo produz uma toxina chamada cercosporin, que se deposita nas folhas superiores e tem uma reação fotoativa. Dias de sol muito forte, né, pode causar esse sintoma aí de oxidação nas folhas. Às vezes pode se confundir com fitotoxidez de herbicidas, então é importante conhecer esse sintoma para que não haja confusão, né, com outros sintomas parecidos. Antracnoses, Coletótricum truncatum. Hoje em dia já há outras espécies de Coletótricum clive, que também é identificado causando o problema na soja. Então, muito importante em regiões que têm muita chuva e alta temperatura, como tem na Bolívia, né? No Brasil, é mais importante em Mato Grosso, que está na mesma latitude aqui que Santa Cruz. Então, no sul do país ocorre também, mas com menos frequência aqui nos cerrados do Brasil. E costuma ter esses sintomas característicos, lá escurecimento das nervuras das folhas, o quebramento do pecíolo, muitas vezes ali no cotilédone, quando a semente está infectada, o cotilédone mostra uma infecção, e isso pode ser um aviso para quando a planta estiver maior também ter problemas com a doença. E danos nas vagens. Então, pode causar o abortamento de vagens, muitas vezes pode causar tombamento também cedo, né? Então, podendo ter até 100% de perdas, necessitando uma ressiembra de la soja devido a antracnoses. E quando ocorre a inflexão floral, causa, então, o abortamento de las vainas, quando no estágio reprodutivo. Para o controle de doença, o uso de semídias sanas, rotação de cultivos, abono equilibrado, tratamento de semídias e aplicações de fungicidas. Temos um pouco de dúvida da eficiência de aplicações de fungicidas na parte aérea, porque os melhores produtos que testamos não têm mais que 50% de eficiência. Então, muitas vezes não é econômico, não é fazer uma aplicação de fungicida pensando apenas em antracnoses. Há muita recomendação para aplicações, mas muitas vezes vale a pena quando há outras doenças, a roia junto, e daí controlaremos também antracnoses com os mesmos produtos.
Primeira bactéria, Tizom bacteriano, causado por Pseudomonas savastonai glycine. Essa é uma bactéria muito comum, né, aparece bastante. Não causa muito prejuízo econômico, já foi detectado de até 40%, mas a maioria dos materiais hoje em dia tem resistência, né, as variedades são resistentes a essa bactéria. Então não se recomenda nada para o controle de Tizom bacteriano. Mas é importante conhecer, porque muitas vezes é fácil de confundir com a arroia, né? Então você pensa que a arroia aplica um fungicida e é uma bactéria. Então você jogou fora lá, o produto. Então nas horas mais úmidas do dia, quando observa na parte de baixo da folha, vai ver que as lesões ficam úmidas, né? Isso é o crescimento bacteriano ali, que isso diferencia. E quando seca, fica uma camada brilhante, né? Mas no início, realmente, às vezes é difícil de diferenciar de la arroia. Necrosis del talo, Helicalpin miromarovirus, transmitido por la mosca blanca. Então, uma mosca blanca é difícil o controle, né? Então, e materiais e moscas infectadas podem transmitir a necrosis del talo, que é muito agressiva, né? Causa a muerte, essa infecção dentro do talo, e esse só se controla, então, com variedades resistentes. No Brasil, quase todas as variedades que são lançadas são resistentes a esse patógeno. Veja um exemplo aqui. Aqui sembramos 4 linhas de vários materiais e esse material era suscetível. Então, você derreteu, como falamos em Brasil, né? Algumas vezes há uma reação intermediária e a planta ainda produz, mas muito debilitada, né, devido à necrose. Então, o uso de variedades resistentes é muito importante, né, para que se controle essa doença. Era uma virose, então não há produtos que se possa aplicar para ele controle. O controle da mosca blanca é também muito difícil, né? E muitas vezes, quando se aplica a mosca blanca, antes de morrer, infecta as plantas, né? Até aumenta a sua atividade para infectar as plantas, antes de morrer, porque se sente que vai morrer e tenta sobreviver se alimentando das plantas. Mancha anilhada, Corinéspora cassícula, uma doença importante para você aqui em Bolívia, né, que tem aumentado muito a sua ocorrência, principalmente porque os produtos que se aplicavam no início para a arroia não eram eficientes para a mancha anilhada. Tem esse sintoma característico, né, a lesão grande, pode infectar também as hastes e as vagens das plantas. Há registro de perdas de até 32% por essa doença, né? Variedades tardias podem ser mais suscetíveis, mais sensíveis, né? E o controle se dá por variedades resistentes, não se tem muitas variedades resistentes, mas já detectamos diferença entre materiais. Rotação de cultivos e aplicações de fungicidas, aqui sim temos uma melhor eficiência dos produtos, se comparado, por exemplo, a antracnoses. Então, dos grupos químicos, né, carboxamidas, triazolontiona, estrubirulina e multissítios têm sido eficientes, né, com destaque na triazolontiona para o proteaconazol, e os multissítios, o mancozeb, têm sido os produtos com melhores resultados. E la arroia. Agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente, né, pela sua importância, a principal doença econômica da soja em todo o mundo, né, mas principalmente na América do Sul. Causa perdas de até 90%, temos na literatura, né, devido à diminuição da área foliar, né, as hojas caem, amarelecem antes do tempo, os granos ficam pequenos, né, então é um hongo que se prolifera muito rápido, a cada 7 dias completa o seu ciclo de vida e produz novos esporos e, portanto, se espalha com muita eficiência, muita rapidez e é muito agressiva às plantas de soja.
causando situações como esta, por exemplo, né, as plantas verdes ainda necessitando de folhas para encher o grano, mas não tinham mais folhas devido ao ataque da arroia. Qual o problema, né? Identificar as primeiras lesões, né? É muito difícil. Você tem que, é como acertar na loteria, né? Ir na lavoura e achar a primeira planta infectada, identificar esta pequena lesão aqui, né? Achar uma folha assim, teria que ser assim, né? Não, daquele jeito já é muito tarde. Então, recomendamos aplicações preventivas, né? De fungicidas, de produtos que tenham uma boa eficiência. Mas aplicações preventivas tecnicamente determinadas, observando as condições de umidade, temperatura, a ocorrência da doença. Então, fazer o monitoreio do campo, né? Em Brasil, temos um aplicativo de consórcio antiferrugem, que colocamos lá as ocorrências da safra. Temos usado coletores de esporos, que ajudam a identificar tempranamente, né, a presença de esporos no ar. E parcelas também, sentinelas, parcelas de monitoreio, sembradas antes da lavoura, né, para se ter plantas mais velhas antes e sujeitas a serem infectadas antes, para detectarmos a presença do fungo, né, e fazermos, então, a aplicação preventiva no campo. O monitoreio diagnóstico, então, muito importante, coletar as folhas, levar a laboratórios especializados que tenham lupas de mesas para identificar se há presença de horra. Normalmente, o bacheiro, né, das horras mais viejas, são onde irão aparecer as primeiras infecções, as primeiras pústulas. Aqui o site do consórcio antiferrugem, onde temos uma rede de informação, né, no Brasil, que em tempo real vamos recebendo dos parceiros as informações de ocorrência da doença durante a safra. Isso ajuda o produtor saber se em sua região já está ocorrendo, se alguém já identificou a doença, né? Então, muitas vezes, apenas por ter uma identificação em seu município, o produtor já pode decidir se vai fazer a aplicação. E temos, o mesmo site tem aplicativo para os celulares Android e iOS, para que o produtor leve a informação, tenha informação no bolso. E como se faz o manejo, né, de la arroia? Um conjunto de ferramentas, de procedimentos, né? Manejo cultural, como já falei, né, de siembra mais temprana, controle químico, variedades resistentes e medidas legislativas. As variedades resistentes, temos variedades resistentes. Eu sei que aqui em Bolívia se plantam algumas variedades da TMG, né, que tem genes de resistência. A Embrapa tem algumas variedades, chamamos a TMG, é material inox, e da Embrapa se chama Shield. E veja lá a comparação, né, de materiais expostos ao mesmo tempo a arroia em invernadeiro, né, um material suscetível. A doença ainda ocorre nos materiais resistentes, é uma resistência parcial, mas isso permite que o agricultor, né, às vezes, não consegue fazer a aplicação na época recomendada. Esse material, com certeza, vai ter mais estabilidade, vai ajudar o controle químico a ser mais eficiente. Nós não recomendamos diminuir as aplicações em variedades resistentes. Apenas tem que se fazer o mesmo monitoreio, o mesmo programa de fungicidas, mas sabemos que isso pode ajudar na eficiência dos fungicidas, porque os fungicidas têm tido eficiência em torno de 70%. Então, uma variedade resistente pode melhorar esse controle. E o controle químico, essa é a principal ferramenta que temos, né? Mas qual é o problema? A redução da sensibilidade de longo aos fungicidas durante os anos, né? Vejam, isso aqui são resultados dos ensaios cooperativos no Brasil, ensaios que são feitos em todo o país pelas principais instituições
de pesquisa, né, um protocolo único para todos, e desde 2003, 2004, é avaliado também apenas isoladamente. Hoje em dia não se usa mais isoladamente os fungicidas, né, mas aqui para um monitoreio, e veja ali em azul que o tebuconazole, né, lá em 2003 tinha 90% de eficiência. Com o tempo começou a surgir, reduzir a sensibilidade dos fungos, mutações, né, começaram a aparecer, e despencou a eficiência, né. Ficamos ali cerca de 3, 4 safras, sem utilizar tebuconazole quase, e com isso ele recuperou, porque é uma chamada resistência quantitativa. E se você deixa de usar uma molécula, as mutações que quebravam essa resistência, elas recuam, né? Então o produto volta a funcionar. Diferente da estrobilurina. A estrobilurina é esta, aqui o azoxastrobin, essa bolinha azul, qualitativa do ongo. E isto, então, ele não regride mesmo que se não utilize mais o produto. E, de forma geral, todos os produtos, né, caíram, né? O melhor ali em laranja, que chamamos, é o proteoconazol, né? Mas mesmo assim teve alguma queda, né? Aqui as misturas de estrobirulinas com carboxamidas, então os produtos mais modernos que temos, né? Também há um melhor controle, mas claramente, né, diminuindo sua eficiência com o tempo devido às mutações do ongo. E aqui alguns exemplos de mutações, não só para Phacospora, mas também para mancha anilhada, Corinéspora e Cercospora, diferentes espécies, né? Então vejam, aqui temos o grupo de fungicidas. Deixa eu ver como está meu tempo para mim, não. O grupo de fungicidas, né, e aonde já há mutações para Corinéspora, Cercospora, aqui no caso das estrobirulinas, ali em cima os benzimidazóis, as estrobirulinas já mutação de resistência para roia, para mancha anilhada e para Cercospora. Para os triazóis, muitas mutações, várias mutações para la Phacospora, e para as carboxamidas também, as mutações tanto de roia como de Corinéspora. Vejam, a grande vantagem do uso dos multissítios, não há mutações relatadas, né, contra os multissítios. Não são tão eficientes os produtos quanto os dos outros grupos, mas possuem essa grande vantagem, né, de não haver mutação do fungo contra esses produtos. Então, qual é a recomendação de controle químico? Utilização das mesclas comerciais, né, triazol mais estrobilurina mais carboxamida, triazol mais carboxamida, as misturas triplas que temos já, né, e todas aplicadas junto com os produtos protetores, né, os multissítios. Seguir as recomendações técnicas, né, a tecnologia de aplicação, não adianta usar o melhor produto se a tecnologia, se os bicos estão entupidos, se a aplicação não segue, não observa as condições climáticas e tudo mais que já se conhece. E o que se vê pela frente, no horizonte de coisas novas, né? Novas variedades resistentes, né? Com certeza, sempre novos trades irão ser lançados e muitas vezes até transgênicos já algumas empresas têm, né, pensando em La Roya. Então é diferente, não é um material com gene de resistência, é um transgênico que não pega ferrugem, né? Novos químicos e novos biológicos, né? E outras tecnologias. Eu vou falar de uma apenas, rapidamente. Dr. Alan já falou um pouco ontem, né? Mas temos os drones agrícolas, né, de aplicação e também de dispersão de sólidos, né? Que são esses equipamentos mais robustos, mais grandes, né, que os conhecidos drones de imageamento, os drones menores. Então, são equipamentos, não são para brinquedo, né? Não é para recreação, são equipamentos caros, né, grandes e que devem ser utilizados.
Aqui não espero que consigam ver os nomes que há cá, mas isso é uma pesquisa mostrando empresas, o ambiente do mundo de empresas que estão trabalhando com drones, não apenas na agricultura, né? Foi dividido ali em hardware, software e serviços. Então, vejam, aqui tem 1.070 empresas. É uma amostragem, muitas empresas brasileiras não estão cá, principalmente em los serviços. Mas o que é interessante, isso em 2022. Em 2019, fizeram essa pesquisa, e de lá para cá aumentou 380 empresas nesse quadro. Mas se diminuiu 250. Então, isso mostra que é um mercado que está em evolução. Muitos iniciando e não dando certo, né, não sabendo fazer a coisa. É muito rápida a evolução, e com isso problemas também ocorrem. Então, só para mostrar quanto intenso e quanto rápido, né, tem sido esse mercado. E lá na Embrapa temos feito ensaios para medir, né, comparação de tecnologia de aplicação para o controle de tintes, roia e malezas, e comparando também com as aplicações de trator e CO2. Não para dizer, um não é melhor que o outro, mas precisamos ter um parâmetro de comparação, né, para saber como está o controle biológico, né. E temos muitos resultados, vou mostrar apenas este com a roia, em 3 anos. Né. Os 2 primeiros anos, lá 2020, 2021 e 21, 22, a roia não foi forte, tivemos problemas de sequilha, a doença não passou, chegou ao máximo de 30 e poucos % de severidade. E o controle, tanto com drone como trator e costal, foi semelhante, não tivemos problema. Então, funcionou muito bem, né, com diferença significativa para os testigos. Em 2022 e 2023, tivemos uma pressão muito grande de roia. Vejam, chegou a 70%, né, em la testemunha. E os drones, que são... aplicamos com 5 e 10 litros por hectare 2 tipos de produtos, Cronos e Fox X Pro, que acredito que seja o Krypton, aqui para você. E foi muito bem, não houve diferença de produtividade, todos os tratamentos foram superiores ao testigo, mas nas últimas avaliações de roia, o CO2, a aplicação costal, foi um pouco melhor do que a aplicação com drone. Por quê? A pressão estava muito grande, as condições de aplicações também foram muito limitantes, a umidade e a temperatura estavam altas, porque não tivemos muitas ventanas para aplicações, se houve muita chuva nessa safra. Então, o baixo volume sentiu um pouco, talvez, né, o uso do drone, mas, no fim, a produtividade foi igual. E o que é bastante interessante para os drones, que vemos aqui são o depósito de fungicida em 3 estratos que medimos nas plantas. Botamos um corante na cauda, né, e coletamos as folhas em diferentes estratos. E o drone mostra que ele coloca mais no bacheiro, nas folhas mais abaixo do extrato das plantas, né. Aqui é depósito de fungicida. Evidentemente, chegam menos, a cauda é muito menor, mas como é uma concentração muito maior, o produto fungicida depositado não é diferente em cima e no meio, e é superior para o drone em relação ao costal e ao trator. Então, as aplicações mostraram-se eficientes para o controle de tintes, malezas e roia, mas isto é uma tecnologia em plena evolução, né? Então, os processos agronômicos que estão medidos e a própria tecnologia de equipos, né? Há desafios, né? Diminuir o custo, aumentar a autonomia, a capacitação laboral dos operadores também, muito importante, né? Mas temos o céu não é o limite, né? Então vamos ter os voos coletivos ainda. Não temos, né, câmeras e sensores, novas fontes de energia, aumento de tamanho, né, esse protótipo da John Deere. Então, é uma tecnologia que ainda vai trazer muitas novidades e muitos, com certeza, benefícios aí para a agricultura. Com isso, encerro. Agradeço a atenção. Muitas graças.